Quem encontrou Neemias capítulo de número 8, verso de número 16, dá um amém pentecostal. Amém. Quase pentecostal, 40% da igreja está pentecostal. Irmãos, quem encontrou, dá um amém pentecostal. Amém. Glória a Deus. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor, é um bom costume que temos. Isso não quer dizer que orar ou ler a Bíblia sentado seja errado ou pecado. Não é. É que é um costume que nós temos de, em reverência à palavra do Senhor, ler em pé, né? Então, os bons costumes a gente preserva, né, Johnny? Isso é bom demais. Então, vamos lá. Verso de número 16 do capítulo número 8 de Neemias. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Amém? Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala conosco pela sua palavra. A tua igreja está reunida, que nós possamos abrir o nosso coração para aprender da tua palavra e ouvir tudo quanto o Senhor tem para falar conosco. Aqui tu tens liberdade. Faça o seu querer nesta noite, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Bíblia aberta, por gentileza. Nós não estamos fazendo uso do data show. O data show obviamente foi tirado. O irmão, nosso querido irmão Sebastião está ali, né? Ele que cuida. Obrigado, viu, Diago? Está ali se preparando para que quando a gente montar, ele vai estar afiado. Até então a gente não vai ter ajuda então do data show, né? Vai ter que folhear a Bíblia mesmo. E é culto de ensino. Há muito tempo conhecido como culto de doutrina. Agora conhecido por alguns como culto de ensino, mas tem uns mais inovando mais. Tem uns que agora é culto de mentoria. Olha que bonito. Acho que eu vou mudar daqui a uns dias. Vou colocar culto de mentoria. Achei que fica bonito falar, né? É um culto de mentoria. Mas é culto de ensino, a palavra do Senhor. Então a gente faz muito uso da Bíblia Sagrada. Até porque eu acho que toda mensagem deveria ser regada de versículos bíblicos, né? Para a gente poder agregar conhecimento. Neemias, nós estamos na 11ª porta, a penúltima. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre Porta das Águas. E se a gente fosse numa visão cronológica das portas, essa seria a última porta. Mas eu fiz questão de deixar a Porta das Águas por último, porque tem um mistério nela, tá? E vocês que estão aqui hoje, eu quero convidar para quarta-feira que vem, que vai ser tremendo. Porta de Efraim. 11ª porta restaurada. A gente já passou por muitas portas, né? Aqui aprendemos muito a palavra do Senhor, demos muitas glórias aqui, sentimos muita presença de Deus, mas hoje Deus tem uma porção nova da sua palavra para nós, baseado nesta porta. Neemias capítulo de número 8, verso de número 16, quando faz menção da porta de Efraim, ele está fazendo menção do tempo da festa dos tabernáculos que acontece em Jerusalém. A gente bem sabe que Jerusalém tem muitas festas, as principais são 7 festas principais que os judeus levam à risca. Dentro das 7, existem 3 que eles fazem todo ano, 3 festas ao ano. E essas festas é a festa da Páscoa, que acontece no mês de Nissan. Também a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, ou da colheita, que acontece no mês de Shavuot. Também a festa do tabernáculo, que acontece no mês de Tisri, que é a festa que faz menção no capítulo de número 8 de Neemias. E por que festa do tabernáculo? Porque eles tinham o costume de montar cabanas por lá de fora e ficar com a família para lembrar quando eles estavam peregrinando no deserto e moravam em tendas. Então aqueles que não passaram esse período peregrinando no deserto, então eles agradeciam a Deus, relembrando esse tempo que eles passaram no deserto, e então estipularam uma data comemorativa que era no mês de Tisri, ou agosto no nosso calendário, que é conhecido como a festa do tabernáculo. É interessante que quando nós falamos da porta de Efraim, o irmão Osmar, ele postou no grupo da igreja hoje lá, falando sobre a porta. Eu acho lindo isso, quando a pessoa se interessa pelo conhecimento bíblico. Ele falou que essa porta faz
menção também da porção dobrada. E é uma realidade, é uma das visões também, quando você olha para a restauração desta porta, fala sobre porção dobrada, e a gente vai falar disso ao decorrer da mensagem. E quem foi Efraim? Efraim é o nome de uma pessoa. Efraim era o filho mais novo de José. José teve 2 filhos. Quando foi para o Egito, ele casou com uma egípcia, ele teve 2 filhos. O primeiro filho, o primogênito, foi Manassés. Manassés foi o primeiro filho e Efraim foi o segundo filho. Manassés, o significado do seu nome é Deus me fez esquecer. E Efraim, o significado do seu nome é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É interessante que aqui já é profético. Por quê? Porque os nomes, só os 2 nomes dos filhos de José já dão uma pregação. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. E por que nessa sequência? Porque não tem como você prosperar sem esquecer. Pastor, esquecer do quê? Tem tanta gente que deixa de prosperar por não esquecer a palavra que foi dita, carrega rancor no coração. Tem muita gente que deixa de prosperar porque não esquece das coisas passadas. Eu tenho uma palavra para você. A palavra do Senhor diz assim, que as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Então esquece, irmão, para você prosperar. Esquece para você progredir. Esquece para você crescer. Esquece para você avançar. É tão interessante que José, quando ele estava no Egito e os seus irmãos foram até ele para buscar alimentos, porque exatamente como ele falou no sonho de Faraó a respeito dos 7 anos de fartura para os 7 anos de escassez, os filhos de Jacó, irmãos de José, vieram então até o Egito para buscar alimento. E quando José viu os seus irmãos, ele reconheceu os seus irmãos não o reconheceram. E quando seus irmãos descobriram que aquele era José, ficaram com medo dele, da reação dele, porque eles sabiam o que tinham feito com o irmão dele. Mas José esqueceu de forma que, no lugar dele oprimir, ele abençoou os irmãos dele. Ele devolveu toda aquela maldade com bem. Por quê? Porque ele não valorizou a palavra dita, ele não valorizou a jogada na cisterna, ele não valorizou quando venderam ele como escravo, ele não valorizou o tempo que ele foi caluniado na casa de Potifar, ele não valorizou o tempo que ele ficou preso e esquecido na prisão, ele não valorizou isso não. Ele não valorizou a traição dos irmãos, ele não valorizou isso. O que ele valorizou foi a palavra de promessa de Deus na vida dele que fez ele prosperar. Se Deus me fez prosperar é porque eu esqueci, e ele valorizou isso. Porque tem muita gente, principalmente no casamento, que fala assim, não, eu te perdoo, 3 meses depois está jogando na cara de novo. Não esqueceu, e se não esqueceu, não prospera. Então lá vai um conselho para quem veio ouvir palavra de Deus. Para você prosperar na sua vida, você vai precisar esquecer. Aleluia. É interessante que Jacó, filho de Abraão, José, neto de Abraão. Jacó quando teve seu filho José, que era filho da mulher que ele amava, Raquel, ele amou tanto José que ele fez uma túnica diferente, e a túnica fez com que ele fosse perseguido. José foi levado para o Egito, todo mundo conhece a história. Lá no Egito ele teve Manassés, também teve Efraim. O tempo passou. Em Gênesis capítulo de número 48, verso número 11, conta uma história muito interessante, e tudo isso é para a gente entender o porquê da restauração da porta de Efraim, que Neemias fez questão de colocar no capítulo de número 8, no verso número 16. Lá conta a história que José, então, depois que ele se revelou aos seus irmãos e mandou avisar seu pai que ele estava vivo, ele pega os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e ele leva até Jacó. Quando ele leva até Jacó, a história diz que Jacó já estava velho, cansado, não tinha visão, estava meio cego. E quando ele levou Manassés e Efraim, José, como costume da época e também como tradição, levou os filhos dele para o seu pai, avô dos meninos, o abençoar com imposição de mão.
E quando ele chega e coloca os filhos na frente de Jacó, ele posiciona Manassés do lado direito e Efraim do lado esquerdo. Por quê? Porque segundo a cultura e o costume judaico daquele tempo, o filho mais velho tinha a porção dobrada da bênção. O mais novo seria abençoado, mas não com a mesma porção do primogênito. Por essa razão, como costume, ele levou Manassés e colocou do lado direito da mão de Jacó. E Efraim ele coloca do lado esquerdo, para ficar fácil para o seu pai identificar ele já estando velho. Mas quando ele leva os meninos na frente de Jacó, Jacó pega e muda a posição da mão. Está em Gênesis 48, verso de número 11. Que ele pega e coloca a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. José então fica preocupado e tenta organizar aquilo, pensando que seu pai está ficando meio, é velhinho, tadinho, está meio caduco, e por essa razão ele trocou as mãos. Só que quando ele vai trocar as mãos, Jacó o repreende e fala: eu sei exatamente o que eu estou falando, e eu sei exatamente o que eu estou fazendo, então deixa eu fazer. E ele então abençoa Efraim sendo menor com a bênção do primogênito, e abençoa Manassés sendo o primogênito com a bênção do mais novo. Porção dobrada foi sobre Efraim. Por que restaurar a porta de Efraim? Eu estou tentando explicar para você entender o porquê da restauração da porta de Efraim e por que Jerusalém tem uma porta conhecida como porta de Efraim. Quando você olha para a história da família de Jacó, nós vemos que o filho mais velho de Jacó foi Rúben. A sua mãe era Lia ou Leia, como se queira traduzir. E o filho de José tinha por mãe Raquel. E Raquel tinha, quando ela morre, ela deixa uma serva. A serva de Raquel era Bila. Raquel, segundo a história, a gente vê que era a mulher amada de Jacó. Por essa razão que ele amava tanto José, porque era filho da mulher que ele amava. E quando Raquel morre, ele não vai à tenda de Lia. Ele permanece na tenda de Raquel, mas Raquel já não estava ali. E ele então fica com a serva de Raquel, toma por esposa. E isso foi um desrespeito. Por quê? Porque por costume ele deveria ir para a tenda de Lia ou de Leia. Quando isso acontece, Rúben, seu filho mais velho, fica irado por aquilo ter acontecido com a sua mãe. Ele vai até a tenda de Lia. Ele vai até a tenda de Bila, que era serva de Raquel, mãe de José. E a história bíblica nos diz que ele se deita com ela, tem relações com ela. Quando isso acontece, Abraão amaldiçoa Rúben e toma dele a sua primogenitura, a bênção da primogenitura. Ele toma de Rúben por essa questão. Simbolicamente, isso acontece quando ele abençoa o filho mais velho de José com a bênção do filho mais novo, e o filho mais novo com a bênção do filho mais velho. Ou seja, houve uma troca. É ele fazendo José entender o que aconteceu lá no passado, sobre a bênção que foi tomada de Rúben. O que eu acho interessante é que, quando Deus quer abençoar alguém, a pessoa pode até achar que não tem possibilidade. Por quê?
por causa do lugar onde nasceu, da família onde nasceu, no contexto com que vive, na situação com que vive, a pessoa acha que não tem possibilidade de ser alcançado pela bênção de Deus. Até José não acreditou naquilo, dizendo: pai, arruma que está errado. É incomum, pai. Isso não é natural acontecer, não é nosso costume. Aí Jacó, simbolizando Deus nessa história, ele fala assim: eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Pode ser incomum para você, mas eu tenho certeza do que eu estou realizando. Porque é exatamente assim na nossa vida. Às vezes a gente acha que é incomum acontecer o que a gente espera, ou aquilo que Deus falou que faria. Na visão humana, a gente acha que não vai acontecer. Ninguém ao nosso redor acha cabível ou possível acontecer tal coisa. E olha que todo mundo ouviu Deus falar a respeito da promessa, a respeito da bênção, a respeito da porta aberta, a respeito do projeto dele na nossa vida. Todo mundo ouviu falar. Só que olham para a nossa impossibilidade disso acontecer com descrença. E outra, às vezes até a gente não acredita, de forma que a gente quer corrigir a Deus a respeito daquilo que Ele está fazendo. E a gente fica nos porquê da nossa vida. Ai, por que Deus que tu está mudando a mão? Por que Deus que tu está fazendo isso? Na verdade, Deus, tu tem que fazer por aqui, tu tem que ir por ali, porque o costume é esse. Porque a gente não entende as bagunças. Eu acho que eu posso usar esse termo. A gente não entende a bagunça que Deus faz aqui dentro. Porque na nossa visão humana é bagunça, mas na visão do eterno é Deus mudando as coisas do lugar. Porque no momento eu não entendo Deus trocando a mão, mas lá na frente eu vou entender que na verdade a meu olhar era bagunça, mas para Deus era Deus mudando as coisas de lugar, para que a bênção que Ele prometeu para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família venha acontecer. Pouco se fala sobre Efraim na Bíblia. O que se entende é que ele teve 2 filhos, 3 filhos, 2 filhos de uma filha. 2 dos filhos dele foi morto. Ele ficou muito triste. Pouco se fala sobre Efraim, pouco se fala. Efraim foi pai de uma das tribos de Israel, inclusive uma das tribos mais significantes e poderosas, uma das únicas que restou quando houve a divisão das tribos, tribo do sul e tribo do norte. Ele foi uma das tribos que permaneceram, que perduraram. Então foi uma tribo muito poderosa. Primeiro ponto para a gente restaurar a nossa porta, a porta de Efraim. Quando nós falamos da restauração da porta de Efraim, mencionada em Neemias, capítulo de número 8, a gente vê que restaurar essa porta de Efraim fala de adoção. Adoção. E o que é falar de adoção, pastor? Me explica. Em Gênesis capítulo de número 48, quando José leva os seus filhos para ser abençoado por Jacó, Jacó os abençoa, e no verso de número 15, se eu não me engano, ele adota seus netos. Ele adota eles. A partir do verso de número 11, conta a história da bênção. Ao decorrer dos versos, diz que ele adotou, porque era costume daquela época os avós adotar seus filhos. Até porque na língua inglesa, que é uma língua saxônica, o termo em inglês de avô é grandfather, que é grande pai. Porque naquele tempo o avô se tornava um pai supremo, porque ele adotava os seus netos. Ele tinha esse costume, essa cultura de ele adotar os seus netos. E isso é profético, porque quando a gente restaura a porta de Efraim, a gente está restaurando em nós a adoção, entendendo que a gente foi adotado por ele.
Se você for olhar a história da Bíblia Sagrada no Velho e no Novo Testamento, você vê no Velho Testamento que Deus, ele vai lá no Egito e através da promessa sobre Abraão, Isaac, Jacó, José vai para o Egito. Depois Deus resgata aquele povo do Egito, prepara esse povo no deserto, atravessa o Rio Jordão, dá para eles heranças e faz dele um povo. Deus então resgata o seu povo. No Antigo Testamento Deus resgata o povo dele. E no Novo Testamento, com a revelação de Cristo, nós somos então adotados por Ele. Deus, Ele separa para ti um povo, resgatando o seu povo. No Novo Testamento vem Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí Deus abriu o leque para quem não era filho. E esses que não eram, Ele fez o quê? Adotou esses filhos. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que em Efésios capítulo de número 5, no verso de número 1, lembrando que no Novo Testamento nós somos filhos por adoção, os mais conhecidos como gentios. Em Efésios capítulo de número 5, verso de número 1, a palavra do Senhor diz: sede, pois, imitadores de Deus. Efésios, Novo Testamento, tá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 14. Eu vou ler até o verso de número 17. Ele diz assim, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 17, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso número 17: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí é que a gente precisa entender. A gente precisa entender que restaurar a porta de Efraim, a gente vai estar também disposto a sofrer o sofrimento de Cristo. Pastor, é possível tudo isso? Claro que é. Só que assim, Cristo padeceu por nós, mostrando para nós que é possível vencer o perseguidor, vencer o pecado, vencer a calúnia, vencer a mentira, vencer a fofoca. É possível. Agora você não vai ser preciso ser crucificado na cruz. Agora se prepare, vai ter perseguição, vão jogar pedra em você, vão perseguir você. O que o verso diz? O verso diz assim: olha, se somos filhos, somos também herdeiros, porque todo filho tem direito à herança. Quem não tem direito à herança é escravo. Mas se somos filhos, temos a herança, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Ou seja, se eu sou filho de Deus, certamente os ataques também eu vou sofrer os ataques. O maior problema nosso é que a gente acha que sendo crente a gente está livre de qualquer perturbação, e não está. A palavra do Senhor diz assim, que no mundo tereis. E o que é ser aflito, irmão? Ser aflito é você ficar assim, ó. Ser aflito é você não ter descanso, é você estar sempre em alerta. Por quê? Às vezes eu acho que o Evangelho vai deixar eu imune aos ataques do diabo. O diabo, ele não vai matar você, ele não vai entrar na tua casa, ele não vai tocar na sua família, mas ele não vai deixar de investir em você, ele não vai deixar de lançar setas, ele não vai deixar. A palavra do Senhor diz assim, que o ladrão, ele olha para a casa e ele passa em frente à casa. Se ele vê que a casa está vazia, ele entra e faz morada. Chega o dono da casa e expulsa ele de lá. Ele vai embora e vem com mais 7. Aí ele olha dentro da casa. Se ele encontra a casa vazia, ele entra, ele mais 7.
Ou seja, o diabo nunca vai se cansar de passar por você, tentando encontrar uma brecha para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para entrar na tua família, para entrar nos seus projetos. E é por isso que o Evangelho, ele não vai tirar de nós a possibilidade de não viver tribulações, mas ele vai nos blindar de que o diabo entre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Porque ele diz assim, ó, se com ele sofremos, porque nós sofremos com ele, se nós sofremos hoje, é por causa de Cristo. É como disse o apóstolo Paulo: eu estou aqui por causa do Evangelho, eu estou aqui por causa da palavra. Aí ele diz ali, ó, também com ele seremos glorificados. Herança, nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Gálatas capítulo número 4, verso número 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo de número 3, ele diz assim, verso de número 26: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Irmão, eu vou repetir isso aqui, que tem gente que não ouviu, não entendeu, não deu glória. Eu tô meio devagar hoje, porque eu acredito que até o final aqui, eu estou guardando combustível para o final. Guardando, eu estou devagar no final. Ó. Aí você está achando que eu estou devagar. Eu li um versículo poderoso aqui, tu ficou assim, ó. No mundo da luz, irmão. Eu vou repetir. E eu acho que você deveria pegar. Isso daqui é versículo para estar colado na geladeira. Irmão. É para todo dia que você levantar, você ver ele colado na geladeira da sua casa, no espelho do banheiro, em algum lugar, no painel do carro, algum lugar, para que todo dia você possa ser ministrado por esse versículo. Gálatas capítulo número 3, verso número 26. Vou repetir, irmão. Escute, pelo amor de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus. Aleluia! Se Deus está dizendo que nós somos filhos, quem pode dizer que nós não somos? Pois todos vós sois filhos de Deus. Pastor, e o traficante? É filho. E o homicida? É filho. E o estruvador? Filho também. E a fofoqueira? Filha também. E o mentiroso? Filho também. Pastor, mas qual o título de dar para ele? Filhos pródigos. Mas é filho. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, só sabe quem é filho quem tem fé em Cristo Jesus. Quem acredita e valoriza o sacrifício dele. Se nós somos filhos, nós somos pela fé em Cristo, porque nós cremos tanto em Cristo que a gente tem a certeza de que nós somos co-herdeiros com ele. Você é filho, irmão. Irmão, olha para o lado aí, olha para o lado, olha para o lado. Olha para o lado e fala assim: nós somos filhos de Deus. Não, talvez esse irmão, ele não está entendendo. Ele não sabe ainda, mas hoje ele vai sair daqui sabendo. Não, pode olhar para o lado assim, fala para ele escutar, fala assim: nós somos filhos de Deus. Somos filhos, precisa declarar isso. Declarar isso. Talvez na sua infância você ouviu dizer que você não seria nada. Talvez alguém disse que você não chegaria a lugar nenhum. Talvez você ouviu tanta palavra contrária, que você não era ninguém, de que você não seria ninguém. Eu estou mudando esse contexto e quebrando esses agrilhões, essas correntes, essas cadeias, dizendo para você: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Aleluia! Somos filhos, irmãos. Filho, e filho não é escravo, viu? Filho não é escravo. Mateus capítulo de número 6, em verso de número 9, diz assim, ó: portanto, vós orarei assim. Isso aqui é tremendo. Oração do Pai Nosso. Ó, Jesus, irmão Carlos, ensinando a gente a orar. Jesus ensinando, porque às vezes a gente ora, irmão, vai dizer que não.
Vai dizer que não. Às vezes a gente ora achando que Deus está onde? Não sei nem para onde olhar, porque eu não consigo enxergar Ele. Está tão longe de mim, tão longe de mim, tão longe de mim, que quando eu oro ao vento. Aí Jesus falou: tu está orando errado. Tu está orando errado. Por quê? Porque quem ora sem certeza de resposta não sabe quem é. Não, vou repetir. Quem ora sem ter certeza da resposta não sabe quem é. Jesus ensinando a oração em Mateus 6, verso 9, ele diz assim: eu vou ensinar vocês a orar. Aí ele diz assim, ó, como é que começa a oração? Pai Nosso. Aleluia! Não é amantíssimo, soberano, exaltado entre os querubins. Não. É Pai. Pai Nosso. Pai Nosso. Aleluia! Sabe aquele filho, e só quem é pai entende isso, e só quem é mãe também. Sabe aquele filho que você sempre tem que ficar de olho? Porque quando ele fica quietinho, porque está dando problema. Sabe aquele filho? Cadê? Não estou ouvindo buia. Cadê? Vamos procurar que está dando problema. Já viu? Assim? Aquele filho que quando ele fica quietinho, o pai já está logo procurando. Aquele filho que o pai não pode tirar o olho, porque senão ele se arrebenta. Nós somos assim. E é por isso que Jesus fala assim: quando você for orar, é só falar Pai Nosso. Por que Jesus falou e iniciou ensinando a oração dizendo Pai Nosso? Porque ele estava dizendo, olhando para nós, dizendo assim: eu sou filho e vocês são meus irmãos, co-herdeiros comigo. Aleluia! E o meu Pai é o vosso Pai. A glória que Ele me deu, eu dei a vocês, para que assim como eu sou com o Pai, vocês sejam comigo também, como eu sou com o Pai. Então nós somos irmãos. Então ora como eu oro, porque Jesus, quando foi no Getsemane, ele falou assim: Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Assim como eu oro, ore você também. Diga Pai Nosso. E quando Jesus fala ensinando, ele não está dizendo, porque a gente ora a oração do Pai Nosso nesse contexto assim, ó. Nesse contexto. É como se eu pegasse o irmão Dirceu, o presbítero irmão Dirceu, o presbítero irmão Jaime, os irmãos, e a gente se reunisse e falar: vamos orar aqui, nós aqui, vamos dizer nós tudo aqui, Pai Nosso. É como se a gente, mas Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando. Sabe o que Jesus estava fazendo? Eu imagino Jesus sentado com os discípulos e dizendo assim: gente, quando vocês orarem, vocês falam assim, ó, Pai Nosso. Jesus estava dizendo: Ele é meu Pai e é seu, é nosso, é meu e seu. É meu e seu. Porque Jesus tinha o costume de orar, sabia disso? Jesus orava. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, ele orou. Jesus, quando perdeu o seu primo João Batista, ficou amargurado. Jesus ficou amargurado. Daí ele procurou um lugar tranquilo para orar. Jesus, quando o coração apertou, meu irmão, ele foi para onde? Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Orar. Então Jesus tinha o costume da oração. Na cruz, Jesus fez o quê? Quando ele foi ali crucificado, ele fez o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazer. Essa é oração. Ele orou intercedendo e orou entregando o seu espírito. Jesus tinha o costume de orar. Então ele estava ensinando a oração, porque só ensina quem pratica. Aí Jesus chegou e falou assim, ó, Pai Nosso, porque o mesmo Pai que me enviou aqui é o vosso Pai. Então é o nosso Pai. É Jesus dizendo assim: como eu oro, ore você também. Eu digo Pai, diga você também, porque Ele é o nosso Pai. Assim como Ele me respondeu, Ele vai responder você. Assim como Ele me alimentou, Ele vai alimentar você, porque Ele é meu Pai e Ele é teu Pai também. Pai Nosso. Aleluia. Lucas capítulo de número 15, verso de número 11. Eu não vou ler. Lá faz menção
da parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo é interessante, porque às vezes a gente se pega olhando para a parábola do filho pródigo e fala assim, a gente só tem aquela questão assim, não se apega na cultura. O que Jesus estava querendo passar com a parábola? O que Jesus estava querendo ensinar com a parábola do filho pródigo? Jesus estava querendo passar uma mensagem para a cultura daquela época, no contexto em que ele vivia. E é por isso que ele fala com parábolas, porque era a melhor forma das pessoas que eram leigas entender. Para gentios, Jesus falava com parábolas, contava uma história, uma alegoria para as pessoas poderem entender. Aí Jesus começa contando a parábola. E todo judeu, até hoje, se você ler a história, a passagem bíblica da parábola do filho pródigo, o judeu fala: isso é incabível, isso é insuportável, isso é inaceitável. Por quê? Porque lá ele diz que o filho chega para o pai e pede a sua herança, e o pai ainda vivo. Sabe o que o filho quis dizer para o pai? Morra, porque de você eu só quero dinheiro. E o pai estando vivo. Então isso era uma afronta. Segunda coisa, o filho mais novo se dirige ao pai, fala com o pai, sendo que culturalmente o filho mais novo não tinha palavra, ou não tinha fala, ou não tinha o direito de se dirigir ao pai. Quem dirigia seu pai era o filho mais velho. Ele não tinha o direito. Como assim? Então aí o judeu já não vai entendendo o que está acontecendo. Terceiro, outra afronta, ele foi viver numa terra longínqua. Aqui está falando o quê? Que ele foi viver em meio aos gentios. Como assim um judeu habitar em meio aos gentios? Quarto, ele gasta tudo. A sua herança, a Bíblia diz assim, ó, dissolutamente. O que é isso? No bordel, com prostitutas. Isso é um desrespeito. Isso é uma afronta. Quinto, ele perdeu tudo, quebrou, faliu. E perceba que a parábola, Eduardo, fala tudo. Você vai pontuando, você vai vendo que é tudo muito detalhado. Ele gasta absolutamente. De forma que ele ficou o quê? Pobre. Como assim judeu pobre? Um judeu não suporta a falência. Um judeu não suporta quebrar-se financeiramente. Não suporta. O judeu é muito altivo, orgulhoso. Ó, a palavra do Senhor diz assim: eu vos escolhi, não porque vocês são merecedores, mas porque vocês são, não porque vocês são merecedores, porque vocês são um povo de dura serviço. Porque o judeu não se curva, irmão. Judeu se humilhar, meu irmão. Qual que é o tamanho de Israel? Israel, o Brasil, é um estado que está rodeado de grandes exércitos, e quando provar que eles vão pro pau, irmão, a faixa de Gaza lá, estão reventando tudo. E agora estão entrando em guerra com a Síria também, com o Hezbollah, e não estão nem aí. E são um país insignificante, mas eles são extremamente orgulhosos, irmão. Judeu ficar sem dinheiro? Como assim? 60% dos prêmios Nobéis, dos prêmios Nobel que eles distribuem, é para judeus. Um povo extremamente inteligente, porque tem a bênção de Deus, mas um povo extremamente orgulhoso. O judeu, extremamente orgulhoso. Aí quando a parábola do filho pródigo fala que ele perdeu tudo, faliu, quebrou, isso é inadmissível para um judeu. Sexto ponto, ele vai trabalhar em casa de gentios. Como se não bastasse ele estar na terra de gentios, que já é inadmissível, ele vai trabalhar com gentio, apacentando porcos. Como assim judeu trabalhar para gentio? Não tem. Não existe isso na cultura. Isso é inadmissível.
sétimo ponto, para fechar a parábola, ele ainda, além de estar trabalhando com porcos, que na cultura é animal imundo, para eles não tocam e não comem carne de porco, porque para eles é um animal imundo. Ele vai trabalhar e, para finalizar, ele ainda tem o desejo de comer as bolotas, a comida, a lavagem dos porcos. Isso aqui para o judeu, olha para essa parábola e fala assim: isso aqui não existe. Para um judeu, isso aqui não existe. Esse que foi para lá era daqui para a morte. De tudo isso que ele fez, ele não seria aceito de novo. Não seria. Na cultura judaica, não. Ele não seria aceito novamente. Matar o pai em vida, gastar o dinheiro absolutamente, ir para a terra de gentios, perder sua riqueza, morar em casa de gentio, apacentar animal imundo, querer comer a comida dos animais. Não, isso aqui era o traje. Só que a parábola continua. E quando a parábola continua, a gente vê que o filho vem para casa, volta. E aqui que começa a bagunçar mais ainda a cabeça do judeu. Porque o pai, quando vê o filho, não é o filho que chega na casa, mas é o pai que sai da casa para buscar o filho. Não é o filho que abraça o pai, mas é o pai que abraça o filho. Não é o filho que beija o pai, mas é o pai que beija o filho. E quando o filho vê aquela situação, o filho começa a dizer para o pai: pai, eu não quero nada, mas me faça como um dos seus jornaleiros, algum dos seus escravos, porque eu sei que na sua casa o escravo passa muito bem, o servo passa muito bem, não passa fome. Aí o pai abraça ele e fala: não, filho, não faça isso, traz uma sandália e coloca no pé dele. Por que o pai pede sandália para colocar no pé do filho? Porque naquele tempo escravo e servo não usava sandália, andava descalço. Quem usava sandália era filho. Quando ele pede para trazer uma sandália e colocar no pé, ele está dizendo: não vou nem te responder, com a minha atitude você vai saber que você ainda continua sendo filho. Aleluia. Colocou a sandália no pé e disse: não, você não vai ser escravo não, você continua sendo filho. Aí ele coloca a vestimenta, coloca anel no dedo. E eu não quero entrar nesse mérito. Quando o filho mais velho vê, fala: não, peraí, pai, eu estou contigo aqui, e o senhor nunca matou um bezerro para a gente fazer festa. Agora vem esse camarada aí, o senhor faz esse banquete para ele? Que história é essa? Aí o pai fica triste. Isso aqui numa visão espiritual, porque até uma parábola, e é Deus querendo fazer a gente entender alguma coisa. O filho mais velho são os judeus, e o filho mais novo são os gentios. E o judeu, ele sempre está dizendo assim: o judeu, o filho que Deus pegou para ele, o povo escolhido, os filhos escolhidos, não os adotivos. Eles vão dizer: pai, eu sempre estou aqui contigo, eu sempre estive na casa, o senhor nunca matou um bezerro para fazer festa comigo. Aí o pai olha para ele e dá uma palavra espetacular. Ele olha para o filho mais velho que estava na casa, que não foi embora. Ele fala assim: meu filho, dá uma olhada na casa, dá uma olhada na fazenda, dá uma olhada na propriedade, dá uma olhada nos bens. Aí o filho mais velho olha: sim, e daí? Tudo isso aqui é seu. Aleluia. Agora, por que o pai está fazendo festa pelo filho que chegou? Porque ele estava perdido e foi achado. Se você não fez churrasco é porque não quer. Se você não desfruta dos bens é porque não quer. Se você não abre geladeira é porque não quer. Se não come bolachinha do armário é porque não quer. Porque olha, meu filho, tudo isso aqui é seu. Você está em casa. Aqui você é filho e não é escravo. O bezerro que você quiser mata e come. O que você quiser na casa é teu. Anda nos cômodos da casa porque a casa é tua. Sabe qual
gente está na casa do pai e não sabe que é filho. Fica pedindo licença para fazer a sua. Meu irmão, olha para cá que eu vou pegar pesado. Tem coisas que você não precisa nem orar para receber. Tem gente fazendo campanha por aquilo que já lhe dá direito como filho. Abra a geladeira e pega. Quer churrasco? Vai e pega. Tu não é visita. Tu não é escravo. Tu é filho. Aí a gente está vivendo dia após dia na igreja. Vem pro culto, volta embora, vem, exerce o ministério, tem liderança, tem credencial. Até tem oportunidade, faz as coisas da igreja, vai e vive como escravo. Não acessa ambientes que lhe dá direito como filho. Por quê? Porque acha que é escravo. Aí quando vê aqueles que vêm recebendo, olha lá, chegou agora e já está comendo churrasco. Ó, chegou agora, já está recebendo profecia. Ó, chegou agora, já está lá, ó, exercendo ministério. Chegou agora, ó, já está. Sabe por quê? Porque você está há tanto tempo na casa do pai como filho e não está acessando aquilo que ele dá como direito. Então para, meu irmão, de ficar orando dizendo: Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer de mim. Ele já te mostrou faz muitas vezes. Larga de ser filho mimado e assuma que você é filho de Deus e tem o direito de entrar nos ambientes da casa, na intimidade com o Pai. Aleluia! Eu não sei você. Ó, eu vou desenhar isso aqui. Eu vou desenhar aqui agora. Está descendo os negócios aqui. Eu vou desenhar isso aqui. Se eu for fazer uma visita na casa do irmão Dirceu, Aleluia. com a irmã Ivonete, se eu for lá, e eu já fui muito bem tratado, mas o único lugar que eu acessei foi a sala e a cozinha, e na cozinha eu fui porque eles me levaram, eu não fui sozinho. Agora seria, Johnny, comum eu chegar na casa do irmão Dirceu, eu chegar e abrir a geladeira sem pedir licença? Eu entrar no quarto do casal sem pedir licença? Eu ir ao banheiro sem pedir licença? Seria comum? Claro que não. Isso é falta de educação. Por quê? Porque a casa não é minha. Agora presta atenção nisso aqui. O senhor pede licença na sua casa para abrir a geladeira? Quando você vai deitar, você chega do trabalho e fala assim: Ivonete, meu amor, posso me deitar na minha cama? Você fala isso? Fala. Você pede licença para ir ao banheiro? E toma um banho demorado, né? Tá em casa, tá não? Na minha casa eu ponho os pés no sofá, eu deito de ponta cabeça se eu quiser no sofá. Eu ando por cima do sofá, eu sento, eu como na sala, eu como na cozinha se eu quiser, eu como onde eu quiser, porque eu estou em casa, eu tenho liberdade em casa, eu abro a geladeira a hora que eu quiser, de madrugada eu como, eu levanto e pego lá alguma coisa que engorde, aí eu vou e não estou nem aí, irmão, eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa, e na minha casa eu tenho liberdade. E por que a gente acessa? Por que na igreja eu venho e fico fazendo fusquinha para entrar em lugares? Aí tem gente que vem para a igreja sabendo que é filho. Aí ele entra em todos os ambientes da casa e ele vai lá e fala com o pai, e vem, e entra na sala, e entra no quarto, e vai na cozinha, e volta pro quarto, e vai e fica acessando. Aí quem está do lado fala assim: eita, olha que metido. Aí vê aquele entrando, mandando glória, nadando a graça, recebendo presença. Sabe por quê? Porque ele entende que é filho e acessa o que ele é dar direito. Ele vai, abre a geladeira, pega o que quer, pega a provisão, pega o milagre, pega o escape, pega a saída, pega a bênção. Ele vai e pega. E tem gente que fica falando: Deus não fala comigo. Deus não precisa falar com você. É direito seu ser filho.
ele está se deliciando com o banquete, né? Está brincando ali. Aí o outro filho, né? O filho mais velho, aí fica sentado e fala assim: não sei por que isso. Aí só dá glória quando ele canta, só dá glória quando ele prega. Aí quando os outros pregam, não dá glória não. Chegou agora, aí está querendo comer churrasco. Chegou agora, está querendo banquete. Meu irmão, eu não ando não, irmão. Aonde tem banquete eu estou dentro, sou filho. Eita, tá bom o lugar, dá glória, eu levanto a mão, porque tem uns filhos no quintal comigo, né? Essa meninice nada, não é churrasco, bora! Vamos comer, vamos se alimentar, vamos fazer festa, vamos adorar o nome do Senhor, independente de quem canta, independente de quem prega, independente de quem é o culto, independente de quem está na direção à casa do Pai, o churrasco é nosso, vamos dar glória! Aleluia! Reparar a porta de Efraim, segundo ponto, também é fazer parte da herança. Restaurar a porta de Efraim também é fazer parte da herança. Que é isso, pastor? É entender que nós somos filhos e não escravos. Nós somos filhos e não escravos. É compreender esse direito que nós temos à luz da Bíblia, de ser filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. José, ele não recebeu para si o privilégio de ser um pai de uma das tribos, das 12 tribos de Israel. Mas ele teve o privilégio, a dupla honra, de ver os seus 2 filhos como pais de tribos. Em Deuteronômio, capítulo de número 21, no capítulo de número 15 ao 17, fala sobre a tradição da primogenitura. Ali fala que o primogênito tinha porção dobrada da bênção. Gênesis capítulo de número 48, que eu fiz menção, eu quero ler com você para você poder entender. Verso de número 17 diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. No verso número 19: mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão Efraim, o menor, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. No verso número 20: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do nome de Manassés. Deus coloca na frente aquele que era para ficar atrás. Deus é lindo. Deus é lindo. Deus vai cruzar tudo. Deus tira de quem é dado direito para dar o direito a você. Aleluia. Porque não era para nós estarmos aqui. Nós estávamos condenados pelo peso da lei do pecado. Aí veio Cristo e nos adotou como filhos. E hoje nós somos filhos tendo o direito da herança com Cristo. Você tem o direito. Talvez você pensa que pela situação em que você está hoje, a maneira em que você chegou na igreja, o contexto de vida com que você vive, o que tudo já aconteceu, o que você carrega aqui dentro, as bagagens que você arrasta nessa vida, você acha que não tem o direito. Meu irmão, você pode até achar que não tem o direito, mas você é filho. E se você chegar no Pai, você não vai precisar chegar até Ele, porque a sua atitude de se aproximar vai fazer com que Ele chegue até você, te abrace, te dê um beijo, te dê vestido, te dê anel, te dê sandália, te dê banquete. Porque aquilo que você fez, por onde você passou, não anula a promessa da adoção. Você foi adotado por Ele e é filho de Deus, você é filha de Deus, e Ele está aqui para fazer você entender
pastor, quando eu melhorar eu vou para a igreja. Quando eu largar o vício eu vou. Quando eu parar de fazer coisa errada eu vou. Sabe quando que vai vir? Nunca. Não vem. Porque assim, ó, a igreja, olha para cá para você poder entender. A igreja, irmão, no contexto espiritual, ela é um hospital. Ela é um hospital. A igreja é um hospital. Sim ou não? Sim ou não? Óbvio. Então é assim, né? Sim. Ok. Então a igreja é hospital, não é shopping. É hospital. E não é clube, é hospital. Tá, irmão? Então assim, olha aqui pra mim. Quem vai no hospital no domingo à tarde, se arruma, coloca a melhor roupa e fala: onde você está indo? No hospital. Fazer o quê? Passear. Você está doente? Não. E por que você está? Porque eu gosto dos gritos. Eu gosto de pegar senha. Eu gosto de ficar esperando 5 horas. Eu gosto. Quem vai assim no hospital? Tem alguém que vai? Eu quero orar por você. Não vai, irmão. Quem vai para o hospital e fica esperando, quem vai ao hospital e suporta os gritos, o cansaço, é quem precisa de atendimento médico. Porque está com alguma patologia, alguma dor, está incomodando, então ele vai no hospital. Muito bem. E vocês disseram para mim que a igreja é um. Então isso quer dizer que na igreja só vem quem precisa de alguma coisa, irmão. E a gente está achando que a igreja é clube, que só entra quem a gente quer. Não, olha lá, pastor, toma cuidado que aquele ali é perigoso, pastor. Aquele ali já matou 10, está no lugar certo, mas aqui mesmo. Aleluia. Pastor, toma cuidado que aquela lá é problemática, pastor. Problemática, o problema é aqui mesmo lugar. Pode vir, pode ficar. Pastor, pensa que aquela problemática é aqui mesmo, vai vir, aqui mesmo, é o lugar aqui. Irmão, é uma luta quando a gente vai para a igreja, que vai assumir uma igreja. Aí os obreiros fazem uma lista: pastor, esse aqui presta, esse aqui não presta, esse aqui é problemático, pastor, se fosse aqui eu dava carta sem endereço, mandava embora assim, ó, vai para onde você quiser. Irmão, se a gente não entender que isso aqui é um hospital espiritual, a gente vai abrir mão de pessoas. Se a gente não tiver no coração a palavra de Deus para melhorar as pessoas que precisam, perdeu o valor à igreja, perdeu a razão da gente ser igreja. Isso aqui é um hospital espiritual. Sabe os problemáticos? É esse o lugar. Sabe? As irmãs problemáticas, é aqui o lugar. Por quê? Porque aqui é um lugar onde vai encontrar cura, restauração, salvação. É aqui nesse lugar. Porque é um hospital. Ah não, pastor, porque eu quero ir para a igreja só quando eu melhorar. Não, melhora aqui, irmão. Vem tudo estragado, venha tudo estragado mesmo. Que aqui a palavra vai entrando e vai melhorando, a palavra vai entrando e vai limpando, a palavra vai entrando e vai ministrando. E a gente vai se constrangindo, falando: e não é que é verdade mesmo? E não é que eu preciso parar, mudar o caminho, e não é que eu preciso me arrepender, e não é que eu preciso esquecer para poder progredir, não é verdade mesmo? Então é aqui o lugar. É aqui, irmão. Deus não precisa. Escuta isso aqui, irmão. Ah, se eu fosse você, eu anotava em algum lugar. Eu anotava isso aqui, eu anotava. Você vai esquecer tudo amanhã. Aleluia. Quando disse, tem que trazer papel e caneta, irmão. Não esquece tudo. A gente é tão aluado, que no final do culto, se eu perguntar qual foi o capítulo e o versículo, ninguém vai ver nada. Então tem que entender, né? Risca a Bíblia, escreva. Vou falar aqui: guarda no teu coração, escreve na tábua do teu coração. Deus não precisa de circunstância favorável para te dar a porção dobrada daquilo que Ele prometeu. Vou repetir para tu guardar: Deus não precisa de situações favoráveis para dar para você porção dobrada daquilo que Ele prometeu. Deus falou que vai me dar uma casa, mas a economia está tão ruim. O dólar bateu 5,70. Como é que eu vou para o Paraguai comprar aquele rádio? Não. Tem gente que acha que o milagre de Deus está vinculado à circunstância terrena. Ficou ruim de fazer financiamento de casa. Como que eu vou comprar uma casa? Está na hora da gente entender que é nos dado direito. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer exatamente como Ele falou que vai fazer.
ouvi um relato de um povo dizendo: o pastor da minha igreja tirou todo mundo do púlpito da igreja, ninguém mais senta no púlpito da igreja, porque agora quem senta no púlpito da igreja é só presbítero, evangelista, pastores e convidados, porque o púlpito é santo. Nessa parte eu concordei com ele. Agora, quem é santo o suficiente para sentar no púlpito então? Tem alguém? Aí quer presbítero credencial da santidade alguém? Eu vejo pessoas que não têm credencial e dá mais exemplo de quem tem. Credencial não me dá direito para entrar no lugar santo. O que me dá direito de entrar no lugar santo é intimidade com Deus. Tem tanta gente que carrega título e carrega credencial e não tem intimidade com Deus. Aleluia! Então vamos parar com esse negócio, irmão. Então vamos sair todo mundo do púlpito, irmão. Vamos pregar lá embaixo. Porque ninguém é santo o suficiente, irmão, para dizer: eu não sou digno. Para quem é digno? Tem alguém digno? A palavra do Senhor diz assim: que todos pecaram e destituídos foram da glória. Todos pecaram. Todos pecaram. Não há na terra homem que não peque. E aquele que diz que não peca, já pecou porque está dizendo que não peca. Então a gente tem que colocar no nosso lugar e saber que todos nós somos necessitados da misericórdia dele. Porque senão daqui a pouco eu tenho que olhar aqui para os irmãos e dizer assim: ó, é o seguinte, eu sou pastor, viu? Eu recebi uma carta aqui. Eu recebi não, onde sou? Cadê? Está aqui. Ah, que é uma carta de convite. Os jovens. Você agora, esse mês agora. Vou pregar no congresso, ó. Vou pregar, eu prego fora, irmão, às vezes. E eu vou pregar. Aí veio a carta aqui. E eu estava lendo a carta que o irmão disse. O irmão disse, falou assim: pastor, ó, colocaram o seu nome, colocaram o senhor de evangelista. Ó, tá aí, evangelista. Eu falei: mas que conversa, irmão? Eu sou pastor, irmão, o quê? Aí ele falou pra mim: manda mudar, pastor. Nós conversando ali. Eu falei: vou ligar lá, eu vou incomodar eles, vou falar para mudar. Que negócio é esse, evangelista? Sou pastor. Sou pastor. Irmão, isso é título humano. Isso é título. Irmão, uma credencial. Se você tiver influência, você ganha. Se você tiver um sobrenome, fica até mais fácil. Se você tiver uma família, você ganha. Esse título é humano, irmão. Agora não basta ter uma credencial e não ter chamada. Não basta carregar uma credencial e não ter honra, não ser honrado. Não basta, irmão. O que faz eu entrar no lugar santo, o que faz eu desfrutar da presença, não é credencial, é intimidade com Deus. Não queira credencial, queira intimidade. Porque quando você tiver intimidade, o céu vai te levar exatamente aonde você deve chegar. Romanos capítulo de número 8. Meu Deus, já passei do horário. Preciso terminar. Romanos capítulo número 8, verso número 29, diz assim, ó. Até o Tonel para tocar, né, agora? Travou até o teclado. Continue, meu filho, eu estou terminando. Mais 5 minutos, eu termino aqui. Romanos capítulo número 8, verso número 29, diz assim, ó. Porquanto, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir. A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que o céu está dizendo? O céu está dizendo: a ele porção dobrada. Porque ele é o primogênito. Agora a gente também tem direitos. Ele sendo o primogênito, a ele porção dobrada de honra, de glória e de louvor. Agora a gente também tem direito. Aleluia.
Reparar a porta de Efraim é resgatar o princípio de autoridade que Deus nos deu. Porque segundo a cultura, o primogênito ele se torna o chefe da casa, da família. Ele recebe a responsabilidade de gerir, de administrar os bens da sua família. Quando nós restauramos a porta de Efraim, é nós entendendo que Deus vai restaurar o sacerdócio em nós, a autoridade espiritual em nós. Porque tem tanta gente que está na igreja e já perdeu a autoridade espiritual dentro de casa. Restaurar a porta de Efraim é Deus fazendo você entender que você tem voz profética dentro da tua casa, que você é autoridade espiritual dentro da tua casa, que aquilo que você fala, cuidado, tem poder. Deus valoriza e respeita aquilo que você fala. Efésios capítulo de número 1, verso de número 18 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu vou repetir aqui o 22 e o 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Ou seja, Cristo é o cabeça e a igreja é o... Irmão, Cristo é o cabeça e a igreja é o quê? O corpo. Aí ele falou assim, que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Se Cristo é cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando Deus pega as coisas, Jesus pega as coisas e coloca debaixo dos seus pés, está colocando debaixo dos pés de quem? Da igreja. Só que a gente tem um pensamento assim, que tudo aquilo que vai ser revelado à igreja, toda a autoridade revelada à igreja é na escatologia bíblica, é lá no futuro da Bíblia, e não é, já está sendo agora. O que o verso diz? Todas as coisas foi colocado debaixo dos seus pés, ele sendo cabeça e a igreja o corpo. Ou seja, o que Jesus fez? Eu te dou autoridade para você pisar. Eu te dou autoridade para você passar por cima. Eu te dou autoridade para você romper. Eu te dou autoridade para você vencer. Aí tem gente o quê? Tem gente o quê? Se acuando diante da dificuldade, da opressão e do inimigo. Meu irmão, se o inferno não sair da nossa frente, a gente vai passar por cima. Se muralha não cair, meu irmão, o chão vai abrir e a muralha vai entrar dentro e a gente vai passar por cima. Se o mar não abrir, meu irmão, a gente clama a ele, o mar se abre, a gente passa de pés enxutos, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. A autoridade é dada à igreja. Aleluia! A autoridade é contigo, irmão. Terminei agora. Só tem uma coisinha para falar e a gente olha e vai embora. O problema nosso, sabe o que é? Eu vou ser abusado. Abusado. Irmão, o problema da nossa geração, por mais que seja uma geração que pouco ora, o problema da nossa geração não é oração. O problema da nossa geração não é falta de fé, falta de acreditar. O problema da nossa geração é não saber que é filho. Aleluia! Sabia disso? Não adianta orar e não saber quem é. Não adianta acreditar e uma fé vã, sem obras. Segundo a Bíblia, a fé sem obras é morta. Eu acredito que eu vou vencer, mas não se vira, não se mexe, não se posiciona. Aleluia! Que fé é essa? Ora. O conselho bíblico para quem ora é vigiar e... Não adianta orar e não vigiar, viu? Primeiro vem vigiar.
por isso que o problema nosso, da nossa geração, não é isso. O problema da nossa geração nos dias atuais é a falta de saber quem verdadeiramente somos. E você aprendeu hoje que você é filho. Você aprendeu hoje. Para de conversa. Se nós soubéssemos verdadeiramente quem somos, a gente não ficava pegado em vãs discussões. Ele falou que eu sou feio. Ele falou que eu não vou conseguir. A gente tem que ser baseado. O ministério tem que ser levado com tapinha nas costas. Pregou muito, hein? Cantou demais, hein, irmão? Tu lidera muito. Se não fosse você, vou dizer. O ministério tem que ser levado assim, a tapinha nas costas. Se falar uma palavra contrária, já desanima. Por quê? Porque não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Tudo tem que correr bem para a gente ser crente. Tudo tem que correr bem para a gente dar risada. Tudo tem que correr bem para a gente ser feliz. E não é assim. A gente tem que saber que a gente é filho. Quando a gente entender que a gente é filho e que ninguém vai tirar nossa herança, tudo vai se tornar mais fácil. A gente vai parar de ficar prostrado no meio do caminho e abrir mão de receber aquilo que Deus prometeu para nós. Quem pode dizer amém por essa palavra?